Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que bom que você voltou aqui para escutar mais esse episódio do Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster que está sempre aprendendo com cada convidado que vem. Afinal, a estrela é ele. A estrela é o convidado que tem a expertise para falar para você sobre inovação e tecnologia. E hoje continuamos nesse bate-papo com o Vander Leão Valentim, que está explicando aqueles termos do Startupês que às vezes deixa na dúvida. Pois é, ele vai se apresentar novamente e vai continuar falando esses termos e a gente vai bater um papo. Se você tem alguma dúvida sobre algum termo que ele ainda não falou, vai lá, @podcast.inovação na veia ou @café com Mariela Parolini, manda assim, quero saber sobre tal tema. A gente explica, tá bom? Eu já ia te chamar de Valentim, doutor Valentim futuramente, né? Vander, seja bem-vindo mais uma vez. Por favor, se apresente. É um prazer estar aqui de novo. Então, para quem não viu o último podcast, meu nome é Vander, sou acadêmico de medicina na UFMG, estou no 11º período. Eu já me interesso por inovação tem um tempo bom. Eu já comecei a programar, aprendi a programar sozinho lá pela 9ª série, comecei a lançar alguns aplicativos, acabei indo para Harvard em 2015 e desde então nunca parei de mexer com isso, fiz alguns sites também. Passei em medicina depois e acabei entrando um pouquinho mais para essa área. Eu gosto muito da área de neuro, né? A gente estava até debatendo sobre algumas similaridades entre neuro e computação no último episódio. E aí comecei a me interessar muito por empresas e negócios durante a pandemia, que eu comecei a olhar sobre a bolsa de valores. E o Rafael, e aí eu conheci o Rafael porque ele também estudou em Harvard e a gente batendo uns papos e eu acabei vindo para a FHE. Graças a Deus tô tendo muito sucesso aí, tô até com um estágio agora em psiquiatria em Yale para fazer no meu 12º período. E é um prazer estar aqui. Para quem gosta de programação, tinha que ir para psiquiatria e para neuro mesmo, né? Para tentar entender a programação do ser humano e como que a nossa mente, o nosso emocional, aí, a nossa psique funciona. Depois eu quero bater papo e entender mais um pouquinho sobre isso. Eu sei que é bem distante, mas eu estudei programação neurolinguística, gosto dessa área e tem um pouquinho a ver com isso, e vai para outro episódio ainda, nem da neuro, a programação neurolinguística vai para outro lado. Mas, Vander, a gente falou no último episódio da importância de se preocupar com a maneira como coloca determinados termos, porque às vezes se perde um investidor, né? Por causa disso, se perde uma boa negociação, se perde um cliente, porque se ficar falando naquele termo que talvez seja óbvio para o empreendedor de startup, não é óbvio para o outro. Como eu trabalho com oratório e media training, eu sempre oriento o seguinte: o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio para você nem sempre é óbvio para o outro. Se alguém estivesse vendo aqui as nossas imagens, eu poderia falar assim: é óbvio que eu estou com um brinco verde, mas dependendo da pessoa com a qual eu fosse conversar, por exemplo, se fosse uma pessoa que trabalhasse com tonalidade de tinta, ela ia especificar mais ainda que tipo de verde é. Então, não é tão óbvio assim. E quem trabalha com startup tem que entender que se ela ficar falando muito no startupês, ela pode afastar as pessoas ao invés de demonstrar que ela é uma autoridade naquele assunto ou que ela tem uma expertise naquele assunto. Lembrando que o responsável pela comunicação é sempre o comunicador, ou seja, quem tem a intenção de passar a informação tem que fazer o máximo para que o outro entenda e não esperar que o outro pergunte. Claro, alguns vão perguntar, mas nem sempre. E aí a gente foi falando de alguns temas no outro episódio. Eu fui anotando aqui: aceleradora, incubadora, hackathon, venture builder, venture capital, business model, Scrum, e terminamos falando de branding. Eu sei que alguns eu ainda
me perdi aqui, a gente foi conversando e eu não anotei. Mas vai lá no outro episódio que você vai ouvir sobre os outros termos que a gente já falou. Eu queria, por favor, que você retomasse ali do Scrum, que a gente falou de business model e achei bacana, falamos de Scrum, algumas palavras se derivam desses e falamos também de branding. Só para a gente retomar, recontextualizar e falar de outros termos. Por favor, Wander. Tá. Um termo que se deriva do Scrum é o Scrum Master, né? Que é o mestre do Scrum. Então, basicamente, se você fizer uma equipe de Scrum, tem mais ou menos umas 7, 9 pessoas, uma delas vai ser o Product Manager, então o Manager é o diretor ali, o gestor do produto, e o outro vai ser o Scrum Master, e sendo o Scrum Master o responsável pela equipe seguir os ensinamentos, a metodologia do Scrum. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito no Scrum é fazer essas sprints, então marcar, fazer que todo mundo vá. Outra coisa é fazer as dailies, então dailies é diárias, né? Então, todo dia fazer uma reunião para entender o que as pessoas fizeram ontem, quais problemas elas passaram e o que elas pretendem fazer hoje. Muito no pensamento também de que muitas vezes alguém da equipe consegue solucionar um problema que a outra está tendo, da mesma forma que as sprints semanais acontecem. Então, o objetivo seria achar entraves para ir aumentando a velocidade da startup. Inclusive, tem até um nome para isso também, que chama Score Points. Então, score, né, o placar, e points de pontos. Então, quantos pontos de tarefa as pessoas estão conseguindo fazer, as equipes estão conseguindo fazer por semana. Você vai medindo isso com dois motivos. O primeiro é que você tenta medir quantos pontos são o projeto inteiro. Então, você sabendo quantos pontos vocês estão fazendo por semana, dá para você saber em quantas semanas o projeto vai ser concluído. E o segundo é para ir tentando aumentar o número de pontos por semana, porque isso mostra que os entraves estão sendo liberados. E a função do Scrum Master é fazer com que tudo isso seja seguido, tudo isso seja anotado, detalhado, que tenha o quadro do Scrum, onde as features estão anotadas, o que está sendo feito está anotado e por aí vai. Isso sobre o Scrum, né? A gente falou também sobre Peraí, só um branding. pouquinho. E o checkpoint? Ah, tá. Checkpoint, então, vem do checar, né? E point do ponto. Então, ponto de checagem. Muita gente da minha idade vai lembrar dos checkpoints do videogame, que é basicamente aqueles momentos que você chega num determinado momento e aí você salvou, assim. Então, é basicamente uma série de objetivos que você vai lá e passa delas, então, acabou, aí você vai para o próximo. É da minha idade, que é do Atari, então é passar de nível, É, pode ser, né? exatamente. Então, por isso que é interessante. No outro episódio a gente brincou aqui, né? Eu me formei em 94, entrei para a faculdade de fonoaudiologia em 91, me casei em 98, que foi o ano que o Wander nasceu, 98. Então, ainda tem essa questão da linguagem, que para mim tem algumas referências, para ele tem outras, porque tem a questão até geracional. Então, não só a cultural, como a gente falou no outro episódio, que tem a ver com a cultura, tem a ver com ter surgido ali nos Estados Unidos e vir abrasileirando, mas tem também com a questão de geração. O que é referência para uma geração, o que é referência para outra geração. E a gente tem que alinhar tudo isso, porque muitas vezes os cabeças brancas, como eu e outros, precisamos estar nesse mundo, precisamos entender, e às vezes a gente pode ser um investidor ou um cliente para a sua startup, né? Então não adianta, a gente tem que colocar, balizar isso aí para entrar no mesmo patamar da conversa. No próximo bloco, a gente vai voltar para o branding, que eu queria que você voltasse. Se tiver alguma coisa ainda de Scrum para falar, fique à vontade. A gente volta no branding e fala um pouquinho e continua trazendo alguns termos. Só um instante que a gente já volta. Wander, no episódio anterior, nós encerramos com branding. Você podia retomar, por favor, isso e derivar para outros que você separou, alguns outros termos?
Sim, então um termo que é geralmente muito falado com branding é branding awareness, né? Que vem do branding, a gente já explicou, e o awareness é de ter ciência que existe, basicamente. Então, voltando pro exemplo que eu dei da Nike, da Adidas, a gente só gosta tanto, só pensa tanto em Nike, Adidas e entre outros, porque a gente sabe que existe e aquilo fica na nossa cabeça. E quanto mais tempo algo fica na nossa cabeça, uma hora a chance da gente querer comprar o produto ou gostar e admirar a empresa. E isso, inclusive, pega muito com o growth hacking, né? Que é basicamente a forma de se fazer propaganda no século XXI. Growth é crescimento em inglês e hacking é, de novo, a ideia do hackear, né? Então, de conseguir algo mais fácil. O growth hacking geralmente é feito através de mídias sociais. Então, por exemplo, todo mundo deve mexer, conhecer o Instagram, e você vai ali nos stories e de vez em quando aparece as propagandas, né? Isso é growth hacking. Então, as empresas pagam por aquele espaço publicitário de forma a manter o produto delas, a ideia delas na cabeça dos consumidores. E isso, inclusive, é tudo mensurado. Então, por exemplo, existe uma outra métrica que se chama CAC, que é custo de aquisição do consumidor. Então, basicamente, você vai lá e faz uma propaganda da nossa plataforma de telemedicina lá, e a gente gasta R$ 1.000 e consegue 100 clientes. Quer dizer que o custo de aquisição de cada cliente foi R$ 10. E aí tem outras métricas para você entender se esse custo está valendo a pena ou não. Então, por exemplo, tem um lifetime value. Lifetime, então, é tempo de vida, e value, valor, né? O valor de tempo de vida daquele consumidor. Então, por exemplo, vamos supor que todo mundo que entra na nossa plataforma de telemedicina fique um ano, em média, usando, e gaste R$ 1.000 na plataforma. A gente, igual eu falei, a gente gastou R$ 10 para cada consumidor, que foi o nosso CAC, e está ganhando R$ 1.000 por cada consumidor, que foi o LTV, né? Lifetime Value. Então, a gente está tendo um lucro aí de 100 vezes por consumidor. Então, já é, não um lucro, não uma receita, mas, enfim, que é uma coisa muito boa, geralmente. Isso, inclusive, é muito baseado no churn da startup. Churn é a ideia de quantas pessoas saem em um determinado período de tempo do produto. Então, por exemplo, se 50%, se uma startup tem 50% de churn anual, quer dizer que se ela inicia um ano com 100 clientes e nenhum entra, no final ela vai ter 50. Aí depois, no final do ano seguinte, ela vai ter 25. E isso é muito bom, inclusive, para aquele pensamento do Scrum, né? Desenvolvimento do produto. Se você está com um churn de 50%, é possível que o seu produto seja ruim. E aí não adianta nada você ficar investindo em propaganda, sendo que todo mundo vai entrar, vai ficar pouco tempo, então o LTV, que é o Lifetime Value, vai ser baixo. E mesmo que o CAC, né, que é o custo de aquisição do consumidor, seja baixo também, você não vai estar conseguindo um CAC sobre LTV adequado. Geralmente a galera tenta um CAC sobre LTV de 3, indica um produto legal, um crescimento legal. Tá, então o churn serve para esse desenvolvimento do produto, e esse CAC sobre LTV que eu falei serve muito para esse growth hacking, que é o início da nossa discussão lá, né? Então, Só um quanto pouquinho, mais... deixa eu fazer um parênteses aqui. Você está explicando tudo isso, aí eu fico imaginando como que as pessoas vão definir tudo isso. É numa call ou numa meet? Ah, Explica sim, aí. então esses temas são muito usados mesmo, né? Acaba que call e meeting são muito parecidos, né? Call é ligação em inglês, e aí a galera costuma achar muito estranho, porque, pô, uma ligação, mas é de vídeo. É naquele pensamento básico de ligação de vídeo ou ligação de áudio, né? Igual o próprio Isso. WhatsApp chama. Se você clica lá na câmerazinha, iniciando ligação de vídeo. E aí é isso. E meet é encontrar em inglês. Disso se deriva o meeting, né? Que é reuniões. Uhum, uhum. Ou então a ação de se encontrar. Mas no caso aqui que a gente está falando é de reuniões. E aí o brasileiro meio que deu uma brasileirada do meeting para meet. Não sei eu se foi natural, se foi por causa do Google Meet, que é a plataforma do Google para fazer reuniões virtuais. Não veio de algum dos dois aí. Então se resolve tudo ou numa call ou numa meet. Exatamente. Ok. Qual outro termo que É, você tem aí para gente? Isso eu ia falar, inclusive, agora do CAC sobre a TV, naquela proporção de 3, porque assim,
Vamos supor que você tem o produto, você está querendo promover ele e está fazendo isso através do Growth Hacking. Quanto mais dinheiro você colocar, mais consumidor vai vir, né? Se você mostrar para toda a população do Brasil, muito mais gente vai vir do que se você mostrar para 100. Só que você tem que pensar que o crescimento ele tem que ser sustentável, ele tem que ser inteligente, até porque ninguém tem dinheiro infinito, né? Inclusive agora nessa época Quem de aumento dera. de juros, pois aumento de juros e por aí vai, o investimento, o funding para as startups, né? A quantidade de dinheiro disponível para as startups não está tão grande quanto antes. Então, se você sempre tenta uma proporção igual a 3, porque se você está gastando muito pouco dinheiro por consumidor, quer dizer que se você aumentar o número de propagandas, você vai conseguir mais consumidor a um preço aceitável. Então, vamos supor que a gente está pagando 10 centavos por consumidor e ganhando R$ 1.000 em cada um. Pô, compensa a gente fazer muito mais propaganda, até que isso chegue a R$ 100, por exemplo, R$ 200, porque a gente vai ter mais dinheiro no final das contas, entendeu? O mesmo raciocínio ao contrário, vamos supor que a gente está gastando R$ 100 por consumidor, mas está fazendo R$ 50 com cada um. Não faz sentido. Então, é melhor a gente diminuir o gasto, né, o spending, né, o gasto em propaganda para que isso fique mais barato para a gente. Isso, inclusive, é interessante porque a gente não tem tanta noção disso, mas essas plataformas de propaganda, elas são muito, muito desenvolvidas. Então, a propaganda tem a persona, né, que é a pessoa a qual aquela propaganda, aquele produto mais se identifica. Vamos colocar, então, por exemplo, uma plataforma de telemedicina, de telemedicina veterinária. Uma pessoa que tem 10 cachorros e tem uma renda alta, é uma persona muito melhor para uma plataforma de telemedicina veterinária do que uma pessoa que não tem nenhum cachorro, nenhum gato, nenhum animal. Uhum. O negócio é que você consegue selecionar os grupos de pessoas para as quais a sua propaganda vai ser disponível nessas plataformas. E só tem um número X de pessoas com 10 cachorros e uma renda alta no Brasil. Então, você acaba esse grupo populacional muito rápido e para continuar gastando dinheiro, você tem que postar a sua propaganda para essas pessoas e para outras pessoas. E aí é isso que vai mudando a relação CAC sobre LTV. Se você gasta muito pouco, dá para você selecionar exatamente a persona que o seu produto é melhor. E aí vai ter uma taxa de conversão melhor e aí seu CAC sobre LTV vai ser melhor. Só que se você começa a gastar muito, você vai ter que mostrar a sua propaganda para pessoas que não são tão ideais. E aí vai ter menos conversão, seu CAC sobre LTV vai ficar pior. Então, é uns pensamentos um pouco mais complexos, mas é uma explicação geral sobre Growth Hacking. Mas isso é ótimo, porque mostra que não é simplesmente, vou ter uma startup e vou fazer a coisa acontecer. Não, existe uma profundidade, não só nos termos, mas uma profundidade na metodologia, né? Você já falou que existe uma metodologia ágil, você já falou aqui de várias diferentes, lembrei aqui a outra, eu não anotei, mas é o FFF, que eu achei sensacional, quando você explica. Quem não ouviu, vai lá no outro episódio ouvir sobre FFF. Fantástico. Mas a gente vai agora parar esse segundo bloco, entrar no terceiro, porque eu sei que tem mais termos para você passar para a gente. Só um minuto. Das startups, aqueles têm uns termos muito usados para determinar as funções, os títulos de trabalho de cada um dos diretores. Então, por exemplo, o mais famoso é o CEO, né? Chief Executive Officer. E aí, geralmente, só para dar uma explicação inicial, esse C costuma ser Chief, que geralmente são os gestores, os diretores da empresa. E o O no final costuma ser Officer, que é tipo assim, o escritório do chefe, e aí geralmente as letras no meio que indicam a posição da pessoa propriamente dita. Então, o CEO, por exemplo, é o Chief Executive Officer. Então, o chefe do executivo da startup. Fazendo até uma comparação com política, seria o chefe do executivo, né, do poder Sim. executivo, basicamente o diretor-geral da startup. E aí, alguns mais clássicos, por exemplo, são o CFO, o Chief Financial Officer, o chefe de finanças. Temos aí também, para puxar um pouquinho o saco para a medicina, o CMO, o Chief Medical Officer. Temos um pouquinho daí do operacional, o COO, né? Chief Operations Officer, então chefe de operações
da startup. E aí é outro campo na qual a imaginação das pessoas fica extremamente fértil, né? Temos aí o CMIO, que é o Chief Medical Information Officer, o chefe de interpretação de dados médicos. Temos o CPO, que é o Chief Product Officer, então o chefe de produto, né? Vai desenvolver o produto. Temos o CMO, que é o Chief Marketing Officer, então ele vai tomar conta do marketing da startup. Ou da empresa, né? Inclusive, esses termos têm sido muito usados em empresas grandes. Agora me conta uma coisa, antes de você continuar. Qual é a diferença quando eu falo assim ou eu chamo a pessoa de head? Que é o cabeça, Olha, na né? verdade, não, você pode usar eles como sinônimos, assim. Talvez tenha até alguma diferença, mas nenhuma que eu possa falar que eu saiba. Eles geralmente são usados como sinônimos. Então, o head de produto é o head of product, né? Seria o CPO, né? Acho que é a mesma coisa. Ok. Então pode continuar, só para fazer a pergunta de quem não sabe mesmo. Tá. Outra coisa que eu pensei em falar aqui é sobre um pouquinho do funil de seleção, né? Então, toda empresa, toda instituição que investe em startups não pode pegar e investir em toda startup que vê pela frente. Faria sentido. Então, todo mundo tem o funil de seleção. E algumas coisas são muito importantes nesse funil. O primeiro a gente já citou, é o MVP, o Minimum Viable Product. Em algumas empresas e instituições, como as Venture Builders e as Venture Capitals, é necessário geralmente que se tenha eles. Mas alguns outros termos, até de um pouquinho pegando do juridiquês aí, que pouca gente conhece, seria o NDA e a Due Diligence, né? NDA é Non-Disclosure Agreement. Então, o agreement, o acordo de non-disclosure, de não falar o que está sendo mostrado. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a seleção de uma startup, a gente precisa de algumas informações, sei lá, receita, o roadmap do produto, inclusive esse aí a gente não falou, né? Roadmap Isso é bom falar. é a road, né? Estrada, avenida, rua, e map, né? O mapa. Então, o mapa de avenidas, mapa de progresso daquele produto. Basicamente, no final do ano, a gente vai ter a nossa videochamada na telemedicina, depois a gente vai ter o bulário eletrônico, depois a gente vai ter a assinatura digital. Mas tá, muitas dessas informações poderiam ser usadas por competidores, por exemplo, e a ponto de prejudicar a startup. Então, ninguém quer que essas informações vazem. Mas, por outro lado, eu preciso delas para poder entender se eu vou ou não investir naquela startup. E aí, o que a gente faz, geralmente, é assinar esses NDAs, basicamente falando que tais informações estão sendo dadas para mim, eu não posso divulgar essas informações, e se eu divulgar, eu vou ser punido da forma X. Uma Inclusive, pode acontecer... confidencialidade, que tem É um tantos contrato de contratos, confidencialidade. e na área de saúde a gente acaba tendo isso também, né? Porque os dados do paciente a gente não pode soltar, a gente não pode Assim, divulgar. Então é a mesma coisa com outro nome. assim, na verdade, os dados do paciente em saúde, sobretudo com essa nova lei de proteção de dados, LGPD. não daria nem para LGPD, não daria nem para compartilhar comigo, porque não dá para compartilhar com ninguém mesmo, né? Não tem nem com o Não, NDA, mas não tem jeito. não. Eu digo até, por exemplo, se eu vou discutir um caso com você, eu tenho que discutir o caso com aqueles dados do meu paciente no prontuário Ah, sim, e, e fica entre a gente, exatamente, né? É nesse com sentido que eu certeza. digo. Tá. E aí, pensando então, isso que a gente está falando de olhar a startup, o produto dela, os planos dela, a gente entra em outro termo importante, do diligence, que eu falei agora, né? Basicamente fazer um processo, uma diligência sobre a startup, olhar tudo bonitinho, para que a startup seja o que a gente está pensando que é. Então, por exemplo, olhar a inscrição municipal, olhar com os contadores, olhar o imposto de renda da startup, esse tipo de coisa toda, para ter certeza que tudo aquilo que foi conversado nas reuniões, nos pitches, é verdadeiro. E aí, inclusive, queria trazer, acho que por causa do tempo, o nosso provavelmente último termo, que acho que se encaixa muito bem, que seria o termo do exit, né? Exit em inglês é saída. Então, nesse ambiente de startups, tem duas coisas que podem acontecer com uma startup que tem sucesso.
basicamente, para os empreendedores de uma startup que tem sucesso, né? Basicamente, eles continuarem na empresa, na startup, que vai virar uma empresa, ou eles saírem. E existem exemplos, muitos exemplos de ambos os casos. Mas aqui em empresas e instituições que investem em startup, geralmente o que acontece é um exit em algum momento. Na FCJ, a gente busca fazer um exit em Series A ou Series B, mas esse exit pode ser feito até mesmo no IPO, né? Por exemplo, a FCJ é acionista da Psicologia Viva até hoje, e a Psicologia Viva já está em Series C com o Goldman Sachs, e provavelmente vai fazer o IPO em breve. Não sei nem se a FCJ vai fazer o exit depois do IPO, né? Então, peraí, retoma isso aí. Olha que você falou um monte de termo. Repara. Uhum. Volta nesses termos que você falou aí, porque, de novo, talvez algumas pessoas É, não entendam. é verdade, né? Bom, as rodadas de investimento, elas vão primeiro naqueles Friends, Family and Fools, depois ela vai para investimentos anjos, tem o bootstrapping ali no meio, que é o investimento do próprio empreendedor, e aí esses termos a gente comentou no primeiro podcast, né? E Sim. depois eles entram no seed, que é semente, e pré-seed, que é pré-semente. Então, ali, depois desses investimentos anjo iniciais, que são aí, investimento anjo é de 100 mil, por exemplo. Depois disso, vem os seeds, depois a galera costuma falar em série, e aí coloca uma letra, né? E aí vai o infinito. Então, série A, série B, série C, série D, cada um desses vai aumentando de valor. Os específicos de cada valor que é para cada série são meio, assim, meio dúbios, não dá para entender, não tem uma coisa colocada em rocha, né? Basicamente, segue-se um pensamento geral. Então, por exemplo, o Series C da Psicologia Viva foi 200 milhões de dólares. O Series A aconteceria mais ou menos quando a startup estivesse valendo 100 milhões de dólares. Então, e aí você costuma também falar por causa da própria trajetória da startup. Então, a Psicologia Viva captou a Series C. Se ela fizer outra captação, provavelmente vai ser chamada de Series D, apesar do valor, assim, talvez seja muito diferente. Muito provavelmente seria chamado Series D. Aí depois o IPO, né, que eu falei também, que é o Initial Public Offering. Então, a oferta inicial pública. E isso é basicamente a abertura de capital em bolsa de valores. Sim, ótimo. Tá. E aí o exit é exatamente isso, pegar o capital social que você tem na empresa, na startup, as ações que você tem, e vender elas em troco de dinheiro, de forma a rentabilizar seu capital, rentabilizar seu tempo, seus investidores. Esse é o exit. Vander, tem muito termo aqui que, apesar de já ter ouvido, é sempre bom ter uma explicação. E é fantástico como que você. E aí é legal, né? Já que você disse que você vem da programação, o que que você fez? Você trouxe linkado uma coisa com a outra, você criou um caminho, você programou o que que era para falar, no sentido de do início ao fim, né? De como a startup começa até o êxito. Fantástico, eu só tenho que te agradecer. Primeiro, sucesso na sua profissão, sucesso na sua jornada, aí que Deus te abençoe, seja na psiquiatria ou na neuro, ou continuando nas startups, ou trazendo, porque precisamos cada vez mais de pessoas com uma cabeça como a sua e com uma sensibilidade como a sua, né? De entender e fazer essas conexões que são fundamentais. Então, sucesso para você, sucesso aí na sua, como chama? Internato, né? Que você está agora, Isso. no seu Uhum. internato rural aí, sucesso para você. E fique à vontade para fazer o encerramento, deixar a sua mensagem final, deixar como as pessoas te encontram. E eu tenho certeza que quem quiser saber mais a esse respeito, pode mandar para a gente, que a gente vai atrás do Wander de novo para ele explicar. Hum. Inclusive, eu separei um documento aqui para ir lembrando dos termos. Só nele tem 311 termos, né? Acho que dá para a gente ficar falando aqui até o final do ano. Mas a gente Alguns, pode gravar inclusive, outros episódios. eu vou te ser sincero, alguns eu nem sabia que existia também. E olha que eu já estou nesse aqui tem uns 3 anos. Mas, enfim, é um prazer novamente estar aqui. Todo mundo pode me achar no LinkedIn. Eu não sou muito adepto das outras redes, mas no LinkedIn é Vander com W, Leão, Valentim com M de Maria no final. E é isso, foi um prazer. Espero que todo mundo tenha conseguido entender aí. Tentei fazer essa progressão mesmo para ficar mais fácil, mais lúdico também. E é isso.
Brigadão mesmo, viu? E até o próximo, porque eu tenho certeza que a gente vai ter, já que são 311 nomes aí, vai ter muito episódio para a gente gravar e falar a respeito. Para você que está aqui em mais esse episódio, mais esse Inovação na Veia, meu muito obrigada. De novo, quer saber algum termo? Manda lá, @podcast.inovaçãonaveia ou @café com Mariela Parolini. Em qualquer um dos dois, a gente vai conversar e vai ir anotando, porque depois a gente chama o Vander para vir aqui de novo, para falar para a gente a esse respeito. Te espero no próximo episódio. Lembrando que, se você estiver ouvindo pelo Spotify, 5 estrelas, segue e compartilha. A mesma coisa na Apple Podcast. Até a próxima. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.